Bem-vindo todos, nós estamos na 12ª edição do Encontro do Gotas Antroposóficas, e aí essa iniciativa surgiu a partir de uma necessidade nossa, diante do cenário atual, de nutrirmos para melhor apoiar, né, os nossos clientes, os líderes, e o objetivo dessas palestras é levar conhecimento para todas as pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano e organizacional com base antroposófica, né? É legal lembrar que esse evento é um evento aberto, gratuito. Nós queremos agradecer e agradecer os palestrantes por estarem aceitando fazer essas palestras de forma gratuita, isso é muito importante. Então, mais uma vez, agradeço, Pedro. E a gente, toda semana, nós enviamos um link do evento da semana seguinte. Então, por isso que a gente pede para deixar bem atualizado os dados de vocês no chat, para que a gente possa mandar esses convites e vocês estarem bem a par do que está acontecendo, tá? Durante a palestra, vocês podem anotar as perguntas no chat. Nós vamos fazer uma seleção dessas perguntas, que não vai dar para responder todas, mas a gente vai fazer o possível para trazer as perguntas mais importantes, mais significativas, para que o Pedro possa responder para nós. Basicamente é isso. Eu acho que a gente poderia começar. Eu gostaria de fazer uma apresentação do Pedro. Tudo bem? Podemos começar? Então, vamos lá. Então, em nome do Ecosocial, nós queremos dar boas-vindas oficiais ao Pedro Iorilevich. Desculpa se eu não pronunciei corretamente. O Pedro, ele é engenheiro agrônomo pela USP, mestrado em horticultura, influência dos ritmos lunares no manejo biodinâmico de hortaliças, da Unesp, doutorado em melhoramento participativo de hortaliças em manejo biodinâmico, da Unesp, coordenação geral da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, ABD, e organizador do curso Semeador de Estrelas, Ritmos Astronômicos na Agricultura Biodinâmica. O tema de hoje é Agricultura Biodinâmica, Individualidade Agrícola e a Formação do Organismo Social. Um bom encontro a todos. E, Pedro, agora é com você. Obrigado, Marli. Boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de falar de agricultura biodinâmica nessa importante iniciativa. Eu gostaria para fazer essa apresentação, eu preparei alguns slides de PowerPoint, que ajudando um pouco a passar a proposta dessa palestra. Eu vou abrir ela. Estão vendo? Ok. Então, a ideia do tema hoje, que é esse tema bem amplo, né, da agricultura biodinâmica, individualidade agrícola e formação do organismo social, fazer um pouco dos impulsos que originaram a agricultura biodinâmica, explicar os princípios da agricultura biodinâmica e, no final, um caminhamento mais prático de nós, como consumidores, podemos fazer nesse sentido, se alimentar com esse tipo de produto. Antes de começar, gostaria de fazer uma rápida apresentação, né, o impulso da agricultura biodinâmica aqui no Brasil, desenvolvido, né, através da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, principalmente, desde a década de 90, né, a gente tem uma série de atividades, né, de capacitação de agricultores, de pesquisa, produção de sementes, de elaboração dos preparados biodinâmicos, organização de espaços de comercialização, temos um sistema de certificação participativa, organizamos conferências e cursos, participamos do movimento latino-americano de biodinâmica, que tem uma série de publicações, né? O nosso site, depois com calma, quem quiser olhar ter mais informações, ele é bem completo, e depois vamos estar passando aqui no chat, também tem algumas publicações gratuitas sobre biodinâmica que estão disponíveis no nosso site.
Bom, a agricultura biodinâmica, do ponto de vista da origem dela, né, a gente considera o curso que a gente chama do curso de agricultura do Rudolf Steiner, em 1924. Foi bem no final da vida do Steiner, um ano antes de falecer. E, naquele momento, alguns agricultores procuraram Steiner, percebendo que alguma coisa estava acontecendo. Por mais que naquela época ainda está longe de ser a agricultura convencional que temos hoje no mundo, né, com os intensivos de agrotóxicos e adubos químicos, mas naquela época estava iniciando o uso dos adubos sintéticos, ou seja, existia um sistema de produção que foi desenvolvido ao longo de centenas de anos na Europa Central. Você imagina que a região, esse curso foi feito na Polônia, né, mas até essa região toda da Alemanha, Suíça, e de repente aquele sistema de agricultura que você tem produção de cereais na primavera, verão, gado de leite, gado de corte, e aí no inverno rigoroso, os animais são recolhidos no estábulo, acumulam o esterco, e aí quando vem a primavera, toda aquela matéria orgânica colocada no solo novamente começa o plantio. Existia um ritmo de produção, né? As sementes eram todas próprias, né? E de repente se percebeu que alguma coisa estava acontecendo. E aí o Steiner foi procurado alguns anos antes, né, de 1924. E nesse momento, em 1924, ele, junto com outros eventos que ele estava fazendo, foi na época de Pentecostes, esse curso, ele então, numa fazenda, ele faz essa proposta do que seria então a renovação desse impulso da agricultura biodinâmica, da agricultura, né, que depois veio a se chamar agricultura biodinâmica. São 8 palestras. Esse livro está traduzido para o português, chamado, editora antroposófica, chamado Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. E eu vou aqui salientar alguns pontos, né, desse curso, que seria esses que eu chamei assim, da reconexão com o cosmos, os preparados biodinâmicos e a formação da individualidade agrícola. Opa. A grande assim, novidade, vamos dizer assim, do impulso da biodinâmica, que se diferencia de outras correntes de agricultura, seria como que o coração da agricultura biodinâmica é o que a gente chama dos preparados biodinâmicos, né? Os preparados são uma alquimia, né, baseado na elaboração e mistura de uma série de materiais, cada um com a sua qualidade específica, né? Então tem preparado feito com esterco fresco de gado, cristal de quartzo e algumas plantas medicinais, como camomila, mil-folhas, urtiga, dente de leão, carvalho e valeriana, que são usadas de diferentes formas no manejo, né? Por exemplo, aqui à esquerda vocês têm uma foto de uma aplicação do preparado chifre sílica, que é um preparado feito então com cristal de sílica, que é colocado dentro de um chifre de vaca e enterrado na primavera, no verão. E esse preparado traz uma qualidade de forças formativas relacionadas ao elemento mais de calor, relacionadas às forças formativas de trazer uma qualidade final de sabor, aroma nas plantas, e normalmente é aplicado sempre de manhã bem cedinho numa forma de neve, um dia ensolarado. E aqui à direita vocês têm um preparado chifre esterco, que é um preparado feito com o esterco fresco de vaca, colocado no chifre. A gente elaborou isso agora, em abril e maio, fica agora no outono e inverno enterrado. E esse preparado tem uma outra qualidade, ele é um portador das forças do inverno, das forças do frescor da natureza, e quando a gente coloca esse preparado no solo, ele vai trazer uma qualidade de estímulo à germinação, estímulo ao enraizamento, atuação na vida biológica do solo. E esses preparados são aplicados de forma homeopática, vamos dizer assim, né? São pequenas quantidades, né? Para você ter uma ideia, a gente usa 5 gramas de cristal de quartzo por 10 mil metros quadrados, né? Esse ciclo aí, né? E isso é dinamizado antes da aplicação. E as outras plantas medicinais que eu comentei são aplicadas principalmente no composto, né? Que é essa, vamos dizer, o estômago da propriedade, onde você mistura
tudo que tem na propriedade, resíduos, né, de palhas, grama cortada, resíduos de produção, esterco de animais, e vai fazer um composto, né? E nesse composto a gente coloca essas plantas medicinais que trazem uma qualidade especial nesse composto e depois vão trazer isso para as plantas também. Então, quer dizer, os preparados biodinâmicos é um grande coração da agricultura biodinâmica, que foi uma grande novidade na época do curso agrícola, né? Um outro ponto importante, né, que, na verdade, os ritmos astronômicos na agricultura é um tema que sempre nas civilizações antigas, seja os egípcios, seja os maias, aqui, os incas, né, todos esses povos levavam em consideração os ritmos astronômicos em todas as suas atividades, não somente a agricultura, mas as festas anuais, até na questão política, né? E isso foi se perdendo, né? Mas ainda a gente o Steiner, quando era criança, né, morou em lugares bem isolados, né, na Europa naquela época, e teve contato com pessoas como que a gente chamaria como raizeiros, né? E ainda no Brasil a gente encontra esses regiões isolados e em populações tradicionais, indígenas, quilombolas, que ainda se valoriza esse conhecimento do uso principalmente das fases da Lua, ainda é muito usado aqui no Brasil, né? Mas na biodinâmica a gente tem, além das fases da Lua, outros ritmos da Lua e os ritmos dos planetas, né? E o Steiner, logo na primeira conferência do curso, ele fala coisas desse tipo, né? Que a vida das plantas anuais e suas limitações a períodos de vida breves tem relação com os planetas que têm órbitas breves, ou seja, plantas que têm uma duração de alguns meses, né? Como feijão, milho, uma hortaliça, né? Teriam relação mais com Mercúrio, Vênus, né? E a Lua não como planeta, mas também como um astro que tem um ritmo curto, né, de menos de um mês. Mercúrio tem um ritmo, né, em torno do Sol de 3 meses, Vênus de quase 7 meses, né? Então são planetas muito rápidos, que andam muito rápido no céu. E a Lua, além de andar em torno, ter esse movimento, né, em relação às constelações, também tem, além das fases da Lua, existem vários outros ritmos da Lua, como o ritmo do perigeu e da apogeu, ou seja, da proximidade da Lua em relação à Terra, os nodos lunares, e do ritmo também da Lua ascendente e descendente. São 5 ritmos da Lua. E depois o Steiner comenta sobre os planetas mais distantes, né? Aquilo que transcende a vida passageira, que rodeia as árvores com córtex, que lhe dá persistência, é algo que se relaciona com as forças planetárias que têm órbitas prolongadas. Então o Steiner faz uma relação entre o planeta Marte, Saturno e Júpiter com plantas que têm uma vida maior. A gente chama de agricultura de plantas semiperenes e principalmente as plantas perenes, né? Plantas perenes são as árvores, né? Qualquer árvore, seja uma frutífera, seja uma madeira, seja uma árvore nativa, que forma córtex, né? Essas seriam as plantas perenes, que teriam relação com os planetas que têm órbitas em relação ao Sol mais prolongadas. Marte leva 2 anos no Sol, mais ou menos, Saturno, Júpiter 12 anos e Saturno quase 30 anos em torno do Sol, né? Então, esses são os planetas que são visíveis e são os planetas conhecidos pela humanidade até assim, sem utilização de equipamentos como o telescópio. E ele não está falando aqui nem dos planetas que foram descobertos mais recentemente, Urano, Netuno e Plutão, né? Aqui embaixo eu coloquei não sei para quem não ouviu falar, né, mas um trabalho interessante. Isso aqui é um desenho de uma constelação chamada Homem Velho, que não é uma constelação do ocidental que a gente está acostumado a falar, mas é uma constelação dos índios guaranis, né? Então aqui, por exemplo, aqui o joelho seria as Três Marias, aqui a cabeça seria a Aldebaran, a constelação de Touro. Então aqui você tem Órion e Touro, que são as constelações que a gente ouve mais falar, né? Ocidental, mas na concepção indígena é a constelação do Homem Velho. Ou seja, todos os povos tradicionais, seja aqui no Brasil, seja o aborígene na Austrália, seja os maias, eles viam o céu com nomes e desenhos a partir da sua cultura, né? Mas do ponto de vista da observação fenomenológica, o planeta, a Lua, vai passar por essa constelação aqui, independente do nome que ela se chama, né? Então essa qualidade vai estar acontecendo. E no caso do movimento biodinâmico, na década principalmente na década de 80 do século passado,
foi uma agricultora chamada Maria Thun, lá da Europa, da Alemanha. Ela desenvolveu um calendário biodinâmico para colocar esses ritmos numa prática agrícola, que depois, aqui no Brasil, na década de 90, foi começada a Associação Biodinâmica a trabalhar com isso. E nos últimos 10 anos, a gente transformou isso numa agenda, um calendário biodinâmico, que é muito conhecido aqui no Brasil, de como usar esses ritmos na prática. Um outro princípio importante da agricultura biodinâmica é o que a gente chama do conceito de organismo agrícola ou organismo agro-silvopastoril, né? Uma citação do Steiner, né, que diz que não há compreensão alguma da vida vegetal, a menos que se considere em que forma que tudo que está sobre a terra é realidade somente o reflexo do que ocorre no cosmos. Então, existe essa visão do organismo é como assim como a gente tem o organismo planta, o organismo animal, o ser humano, tudo que é vivo, a ideia, e até a Terra, a gente pensa como um planeta vivo, a gente pode pensar o sítio, a chácara, a fazenda como um organismo, tem vários órgãos. Então, isso aqui é uma imagem, vamos dizer assim, imaginativa, né? Baseado um pouco no impulso da Fazenda Deméter, que é o bairro Deméter. Então, você tem aqui, né, plantações de cereais, criação animal, escola, agroindústria, mata ciliar, área de preservação de vegetação. Então, você tem como que uma integração do céu estelar, né? Vários órgãos que se integram. Isso é um processo que leva muitos anos, diria, né, para se formar, né? Como você conseguir ter um sistema de produção mais integrado, né? Em pequena escala, né, você tem um sistema onde você consegue ter maior, assim, na linguagem mais científica, aproveitar todos os ciclos, né, de uma maneira mais eficiente possível, o ciclo da água, o ciclo do carbono, né? Então, todo resíduo gerado na propriedade, seja um esterco animal, um resíduo de plantação, isso aí é compostado e volta para as culturas, né? As culturas alimentam os animais, alimentam o ser humano. E você traz, buscando trazer pouca matéria orgânica de fora da propriedade ou até não trazer nenhum tipo de resíduo de matéria orgânica de fora da propriedade. A gente pode adubar o solo com algum, por exemplo, um calcário, alguma coisa de rocha, né, moída, mas não minimizar o uso de matéria orgânica, né? Tentar buscar essa diversidade e esse equilíbrio e isso trazer uma sanidade para as plantas. Então, aqui alguns exemplos desse princípio também, de como a gente trabalha essa junção desse princípio do ritmo do organismo e do preparado, isso gerando um quarto princípio maior, que a gente chamaria do princípio da individualidade. Assim como o ser humano ele é um indivíduo diferente do outro ser humano, uma fazenda, um sítio de um produtor, vai ser diferente do seu vizinho. Por mais que você possa estar no mesmo solo, tem a mesma base geológica, o mesmo bioma, por exemplo, Mata Atlântica, as mesmas condições de declividade, a mesma insolação, mas cada ser humano, na relação com aquele ambiente, naquelas culturas que ele produz, na relação de observação, na sua dedicação individual, nos seus objetivos, ele vai desenvolvendo uma individualidade agrícola. Então, por exemplo, quando eu produzo sementes, adaptadas à minha situação, por exemplo, eu peguei uma semente, eu comprei uma semente da Associação Biodinâmica, levei para o meu sítio, produzi em um ano, vai dar diferente, porque cada região é diferente. Então, aí você seleciona as melhores espigas, no outro ano planta de novo, seleciona as melhores espigas, no terceiro ano. Depois de alguns anos, você tem o que a gente chamaria de uma semente crioula, que é a semente adaptada ao seu ambiente. Então, você está individualizando aquela semente, né? Você está adaptando aquela planta à sua situação. Da mesma maneira, um produtor, um criador de gado, ele vai selecionar raças e selecionar animais que estão adaptadas ao manejo de pasto que ele tenha, ao sistema de rotação de pasto que ele tenha, ao tratamento fitossanitário sanitário que ele tem dos animais, né? E com o tempo, você vai adaptando esses animais. Você tem uma raça. A raça é maior, né? Você pode ter a raça Nelore, a raça Gir, a raça de gado holandês. Mas aí você tem animais, uma população de animais adaptada à sua fazenda. E, nesse sentido, o uso de preparados biodinâmicos é bem importante nesse processo de individualização do local,
no sentido de você trazer essas qualidades cósmicas e terrestres adaptadas àquela situação. Então, quando eu enterro um preparado de chifre esterco na minha propriedade, enterro um chifre sílica na minha propriedade, e reconheço o ritmo daquele lugar. Por exemplo, a gente, de modo geral, a gente enterra o preparado de chifre esterco no outono e inverno, que é a época. Por que é outono e inverno? Que é a época em que a natureza, agora, né, a gente está percebendo isso. O que está acontecendo agora? Além de ficar frio, as noites, né, tem mais horas de escuridão do que de luz, né? Então, é um momento mais de introspecção da natureza também. E na vegetação, a gente vê muita planta que perde folhas. A paineira perde folhas, o ipê perde folhas, né? Em alguns biomas, como, por exemplo, aqui onde eu moro, a gente está num bioma cerrado. Cerrado, muitas plantas perdem folhas. Na Mata Atlântica, você está no litoral, isso é menos visível. Você está mais na região aqui no interior, é mais visível. Então, a natureza ela se recolhe também. E o preparado biodinâmico a gente vai enterrar justamente nesse momento, o chifre esterco, no momento em que a natureza está se recolhendo. Enquanto que o chifre sílica é o contrário, quando a natureza se abre para o mundo, quando a natureza está exuberante. Então, são ritmos. E esse ritmo, cada região do mundo tem esse ritmo, não é igual. Se eu estiver no Nordeste, eu vi que tem pessoas do Nordeste assistindo, a gente não pode falar tanto dessa palavra inverno, para a gente tem a ver com frio, né? No Nordeste, inverno tem a ver com chuva, né? Então, o ritmo do inverno lá, a palavra inverno até complica um pouco, mas a gente pensa assim, qual que é o momento em que as forças da natureza estão recolhidas, né? Na época seca do Nordeste, da Caatinga, por exemplo, é parecida com a época seca aqui, que a gente tem nessa época do inverno. Então, a gente tem que reconhecer na Amazônia, por exemplo, naquele ambiente, quando que as forças se recolhem, quando as forças se expandem. Então, um processo de respiração da natureza local. E, nesse sentido, também todo o manejo de adubação que você vai estar fazendo. Então, aqui, a formação, essa questão do conceito da individualidade agrícola é um conceito que tem que ser construído não somente em relação ao organismo agrícola, mas em relação à ação livre do ser humano. Não é uma coisa imposta, não é uma regra. Assim, a agricultura biodinâmica é um princípio filosófico baseado na antroposofia, que o agricultor, em relação com a natureza, vai desenvolver isso ao longo da vida dele. É um processo que não acaba nunca. A individualidade é um processo em construção constante, assim como nós, seres humanos, também temos sempre em desenvolvimento. Né? Aqui 2 exemplos, né? A Fazenda Capão Alto das Criúvas, onde se produz arroz Volkmann. E aqui vocês veem, por exemplo, uma paisagem de mata. Aqui vocês têm área de mata, área de pasto, e lá embaixo a produção de arroz. Então, e aí os animais, depois que colhem o arroz, vão estar comendo aqui nessa área que sobrou do arroz, né? Depois eles voltam aqui para cima. Então, tem uma integração com aquele ambiente. E a Fazenda Demétria eu vou falar mais em detalhes, né? Como um exemplo, né? Depois, aqui também a questão social, né? A participação não somente de agricultores, mas de consumidores na formação desse organismo, né? Mais do que o organismo agrícola e uma individualidade agrícola, isso ainda pode se tornar um organismo social agrícola biodinâmico, onde há uma participação. Então, por exemplo, aqui é uma foto, por exemplo, de um grupo de agricultores, pequenos agricultores, fazendo em conjunto um mutirão de construção de um composto orgânico. Então, cada mês vai numa propriedade, um ajuda o outro. Ou um grupo de pessoas dinamizando o preparado ao mesmo tempo. Sempre essa questão coletiva, que são visitas, os produtores se autovisitando no sistema de certificação participativa. Todo mundo visita todo mundo. E aí é uma grande troca de experiências, um reconhecimento, um apoio mútuo. Né? Aí você vai criando relações humanas que vão possibilitando a construção desse organismo social dentro da fazenda, com seus funcionários, e fora da fazenda, com outros produtores que são vizinhos na sua região também. Como um exemplo bem prático, pegando a minha experiência pessoal, aqui eu moro há muitos anos, mais de 20 anos aqui na Demétria, né? Como isso aconteceu aqui na Demétria? É muito interessante, né? Tentei construir um desenho aqui, porque algumas pessoas já vieram aqui, outras pessoas já ouviram falar, não conhecem, né?
a Estância Demétria ela se iniciou em 1974, né? Inicialmente como uma fazenda de produção de hortaliças, ervas medicinais e gado de leite, né? E foi um impulso do seu Pedro Smith, o irmão dele, que tiveram a iniciativa de comprar essa fazenda e doar essa fazenda para a Associação Tobias, com o objetivo de neutralizar a posse da terra e possibilitar que isso fosse uma fazenda de agricultura biodinâmica. Ao longo dos anos, até tenho aqui interessante ver o texto, né, do seu Pedro, né, que ele fala aqui aqui do lado esquerdo, né? Chegamos à conclusão de que é necessário neutralizar a propriedade da terra. Só assim alguém vai ligar-se a um impulso e sacrifício necessário e lutar para melhorar a terra e fazer uma agricultura biodinâmica. A propriedade não deve ser de nenhuma pessoa física, mas de uma instituição filantrópica que recebe a incumbência de desenvolver a agricultura biodinâmica no Brasil. Então, esse texto do seu Pedro Smith é que foi esse objetivo que gerou a fazenda. E ao longo do tempo, a fazenda foi criando as suas relações, desenvolvendo. Primeiro, depois de a fazenda começou em 74, em 84 surgiu, a partir da necessidade dos filhos dos primeiros pioneiros, dos funcionários que trabalhavam, a necessidade de ter uma escola. Então, começou bem devagarzinho uma escola de Tiara, com uma sala de aula, né? Hoje tem 400 alunos. Ao mesmo tempo, surgiu a necessidade de ter uma pequena área para fazer pesquisa em agricultura biodinâmica, desenvolver a agricultura biodinâmica aqui no Brasil. Aí surgiu a Associação Biodinâmica, também dentro da Estância Demétria, né? Algum tempo depois, surgiu a comunidade de cristãos, para atender não somente, né, os membros aqui, mas aí aqui em volta já estavam surgindo vários condomínios, né? Lembrando que esses condomínios aqui em volta da fazenda, justamente eles foram criados na década de 80 para proteger a fazenda da agricultura convencional que tinha em volta. Então, as nascentes que vinham de fora da fazenda, tanto no condomínio Aldeia como no condomínio Atiaia, foram protegidas com os condomínios, né? Aí muita gente começa a ir morar aqui na fazenda, e aí funda-se a comunidade de cristãos, funda-se um ramo de Jatobá, de antroposofia, né? E na fazenda foi toda preservada as áreas de mata nativa. 1/3 da fazenda é área de mata, muito mais do que se exige normalmente. Então você tem mata nativa, áreas de pastagens, que aqui é tocado então pela produção de leite, a área principal da fazenda pela família do agricultor Paulo Cabreira. Depois você tem, além das instituições que eu comentei, você tem o agricultor Marcelo, que tem uma área de hortaliças aqui nesse campo. Você vão formando várias iniciativas e depois os condomínios que se formaram em volta da fazenda. E dos condomínios vieram restaurantes, vieram pousadas, né? E se formou o que a gente chamaria de um organismo social, que também está sempre em processo de construção, né? E é interessante que o seu Pedro Smith ele já falava naquela época, quando ele fundou, né? Quando ele criou a fazenda, ele comentava que tinha tido contato no Emerson College, na Inglaterra, né? Com esse Francis Edmonds, que ele falava sobre a possibilidade de surgir ilhas culturais, né? E o próprio Rudolf Steiner falava disso também. E o Pedro Smith, quando ele comprou a fazenda, ele tinha esperança que um dia isso pudesse acontecer, e realmente aconteceu, está em acontecimento, é uma coisa contínua, né? A formação desse organismo social. Então, a agricultura biodinâmica, a gente poderia dizer que, além de produzir, não é simplesmente a produção de um alimento para as nossas forças, nosso corpo físico, né? Mas é interessante que, durante o curso agrícola, uma pessoa perguntou para o Steiner por que era tão difícil a gente ter forças e concentração para fazer meditação, né? Se dedicar a esse trabalho mais espiritual. O Steiner respondeu, naquele momento, que isso era uma questão de alimentação. Alimentação no sentido de que os alimentos estavam perdendo as forças de vontade necessárias para a gente conseguir desenvolver esse caminho interno na meditação, né? E a agricultura biodinâmica ela vem com esse impulso de trazer em liberdade as forças
de vontade para fortalecer nosso trabalho de desenvolvimento espiritual. Como princípio, eu quis trazer essa imagem, né, da agricultura biodinâmica como princípio, né, da formação desse conceito de organismo agrícola, e que vai se transformando do organismo agrícola para o organismo social, para a individualidade agrícola. E do ponto de vista prático, eu queria dizer aqui que é muito importante o papel, então, do consumidor. E, na verdade, o grande desafio é essa compreensão da biodinâmica do consumidor, né? Assim, hoje aqui no Brasil, a agricultura orgânica é muito mais conhecida com a biodinâmica, é muito desenvolvida, e isso é muito bom que esteja acontecendo, né? Cada vez mais, principalmente nas grandes cidades, né? E o que é comum da agricultura orgânica e da biodinâmica é que a agricultura biodinâmica e orgânica não usam agrotóxicos de nenhum tipo de adubo sintético, de alta solubilidade, não se usa semente transgênica, né? Existe uma série de regras, inclusive existe uma lei nacional da agricultura orgânica, onde a agricultura biodinâmica também está envolvida, né? Que determina todos os princípios de manejo de plantas, de animais, de abelhas, processamento de alimentos. E do ponto de vista da agricultura biodinâmica, quando você entra no mercado, existe a certificação. A certificação Demeter, que é essa marca, toda agricultura certificada Demeter é também orgânica. Mas há diferenças, né? A certificação biodinâmica, na prática, ela é mais exigente em relação à agricultura orgânica, né? Seja do ponto de vista de, por exemplo, o que você compra de fora da propriedade para adubação, existem limites dessa matéria orgânica que vem de fora, e existe também uma exigência dessa qualidade dessa matéria orgânica. Por exemplo, na agricultura biodinâmica não é permitido o uso de esterco de animais provenientes de animais criados confinados, por exemplo, aquelas criações agroindustriais de frango, de galinha poideira, onde o animal fica preso a vida inteira, né? Não tem acesso à luz, e onde o seu comportamento não há bem-estar animal, esse tipo de esterco não é permitido na agricultura biodinâmica, por exemplo, né? Outra coisa que não é permitido é que, às vezes, algumas sementes têm tratamento químico. Não sei se você sabe, quem vai comprar, às vezes, uma semente no mercado, vê que tem uma caveirinha. Então, na biodinâmica, não pode usar semente que tenha tratamento químico, né? Então, isso é uma série de regras práticas que mostram uma exigência maior em relação à qualidade no manejo biodinâmico. E, nesse sentido, é muito importante, lógico, o consumidor biodinâmico entender esses princípios e demandar esses produtos, né? Eu acho que a produção biodinâmica só vai crescer no Brasil quanto mais gente estiver interessado e valorizar esse tipo de manejo, né? Então, quando você vai numa feira biodinâmica, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, né? Existe a feira de Ibirapuera, a feira de Santo Amaro, a feira de Nova Branca, onde são feiras orgânicas, tem vários produtores e alguns deles são biodinâmicos, mas quanto mais o consumidor buscar solicitar esse tipo de produto, né, mas isso vai estimular os agricultores também. E a evolução disso é mais do que uma feira, é essa formação do que a gente chama de CSA, né, que é aquele sistema de comunidade que sustenta a agricultura, onde você deixa de ser um consumidor e você é um parceiro do agricultor, você é um coprodutor, ou seja, você contribui para que aquela produção aconteça. Independente se esteja chovendo demais, se você tirou férias, você está sempre contribuindo. E aí você mantém uma responsabilidade em relação à produção do agricultor. Aqui embaixo eu coloquei só como exemplo, né, no nosso site, vocês vão encontrar um link que chama-se Onde Encontrar Produtos Biodinâmicos, com certificação Demeter, e alguns produtos que existem hoje no mercado, como arroz, azeite, tem várias marcas de café, farinha de trigo, feijão, suco de uva, laticínios, vários produtores de hortaliças, cacau, chocolate, inclusive, né? E eu queria terminar com isso,
E, novamente, coloco à minha disposição, né, agora para a gente entrar numa conversa, e dizendo que no site da Associação Biodinâmica tem bastante informação sobre a agricultura biodinâmica. Obrigado. Bem, Pedro, eu sou suspeito para falar que eu sou encantado, né, com a agricultura biodinâmica, né? Para mim isso é um tema que toca assim a minha alma, né? Vieram algumas perguntas aqui, mas de qualquer forma, né, agora é a hora da conversa, a hora do bate-papo. Então, pessoas que quiserem fazer mais perguntas podem encaminhar no chat, que a gente vai filtrar e vai estar passando isso para o Pedro. Tá? Pedro, surgiu uma pergunta aqui, uma dúvida, né, para você explicar um pouquinho melhor o que seriam essas sementes crioulas. Sim. Então, semente crioula é um termo que se usa popularmente, né, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, é quando você, como eu falei, quando você individualiza, né, ou aclimata, ou adapta aquela semente à sua realidade. Por exemplo, se você vai vamos dar um exemplo bem prático, né, você vai, como eu falei, por exemplo, o milho, né, vocês têm uma ideia, quando a gente fala em milho, a gente está acostumado a ver milho amarelo, né? Até mostrei uma foto antes que tinha um milho colorido. Aqui na Associação Biodinâmica a gente trabalha com milho roxo, com milho branco, com milho amarelo e com milho colorido pipoca. A gente tem 4 tipos de milho diferentes. Existe um banco genético da Embrapa, que é a empresa de pesquisa agropecuária do governo, que eles têm um banco genético lá em Brasília, chama-se Senagem, eles têm algo em torno de 5.000 tipos de milho. Por que tem tantos tipos? Isso, e sem pensar, no México, existe o Centro Internacional do Milho. Lá devem ter algo como 30.000 tipos de milho. Por que tanto tipo de milho? Porque cada agricultor, antigamente, tinha um milho específico da sua região, ou até da sua propriedade. Porque, às vezes uma pessoa gosta mais de milho branco, outra gosta mais de milho roxo, outra gosta mais de milho amarelo. Quem que define o que está certo e o que está errado? Não tem certo e errado. Infelizmente, o mercado que dita muito o que a gente quer, né? O ideal é que a gente fosse numa feira e tivesse milhos das mais diversas cores. Para quem já foi para o Peru, Bolívia, você encontra isso ainda lá, bastante milho colorido, né? Inclusive, no Peru, falar de milho amarelo é até estranho, eles gostam muito mais de milho roxo, para eles é mais comum. Então, é uma questão subjetiva, cultural. Mas o crioulo é no sentido assim, a Associação Biodinâmica ou uma empresa de sementes vende um milho, ou a Embrapa vende um milho, ou doa um milho. Você vai numa feira de sementes e pega um milho. Mas quando você pega esse milho da associação, eu tenho um milho crioulo na Associação Biodinâmica, mas a partir do momento que eu saí da associação e fui para uma propriedade em Jundiaí, por exemplo, ela deixou de ser crioula para quem pegou essa semente, porque ele vai ter que adaptar essa semente na realidade dele. Isso vai levar em torno de pelo menos uns 5 anos de plantio. E cada ano selecionando as melhores plantas, as melhores espigas para aquela realidade específica. E aí esse processo que vai levando a esse desenvolvimento da semente crioula. Isso pode ser feito com qualquer planta. Pedro, tem uma pergunta aqui. Há uma certificadora, a da Cláudia Queiroz, há uma certificadora para os fornecedores de matéria orgânica? Então, quando você fala em matéria orgânica, a gente está chamando isso de adubação, né? Você vai, às vezes, comprar um adubo pronto, né? Um composto orgânico, um humus de minhoca, ou um resíduo que esteja transformado como um fertilizante comercial que seja aceito nos princípios da agricultura biodinâmica, né? Ou orgânica, né? E, principalmente, isso tem a ver também com avaliações de metais pesados, né? Por exemplo. Então, algumas certificadoras elas fazem certificação de adubo orgânico, existe isso. Bem, tem bastante pergunta aqui, viu, Pedro? Nos veio uma outra questão aqui. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a relação entre plantas, árvores e planetas. Tenho horta caseira no 7º andar no Ceará e não sei que período da lua podar, por exemplo.
Isso é um tema bem amplo, né? Quando você fala em podar, por exemplo, né? A gente sempre pensa que podar uma planta é quando as forças daquela planta estão mais para a parte da raiz. Aquele momento que as forças estão mais na raiz. Se você pensar isso do ponto de vista das fases da Lua, é principalmente na Lua minguante para nova, que as forças da planta estão mais na raiz. Além disso, um outro momento em que as plantas estão mais com as forças mais recolhidas para baixo é no caso do Ceará. Bom, aí teria que pensar um pouquinho, seria mais na época da seca, né? Se você mora na beira em Fortaleza, é diferente de quem está mais no interior, né? Na Caatinga, por exemplo, né? Mas, por exemplo, existe até um ditado, assim, não diria um ditado popular, mas uma experiência popular em várias regiões aqui do Sul-Sudeste, que diz o seguinte: podar plantas na lua minguante em mês sem R. Não sei se alguém já ouviu falar disso, né? Mês sem R é maio, junho, julho e agosto, que é justamente o ápice do outono e inverno, né? Onde justamente os dias estão mais curtos, onde a natureza está mais recolhida. Mas isso é uma regra que valeria mais para sul-sudeste, né? Norte, nordeste, né? Ela está falando do Ceará, é uma outra realidade. A gente tem que entender que o grande desafio é entender o ritmo local. E aí você vai podar o ritmo local. Mas em relação à fase da Lua, seria na fase da Lua minguante, principalmente. Ok. Tem mais uma pergunta aqui. A Olívia pergunta se é possível utilizar os preparados em horta caseira, domiciliar. Sem dúvida. Não, os preparados podem e devem ser usados o mais intensivamente possível em qualquer situação, tanto uma situação de pequena escala como uma situação de grande escala, né? Na verdade, é muito mais fácil até usar numa horta domiciliar que usar numa escala muito grande, né? Eu lembro que há uns anos atrás a gente fez uma conferência biodinâmica e veio um agricultor biodinâmico da Austrália. A Austrália é o país que tem mais biodinâmica em área. Foi muito bem desenvolvida a biodinâmica lá. E aí é um produtor que ele tinha gado de corte e ele tinha 3.000 hectares. Pra você ter uma ideia, mais ou menos um hectare é como se fosse um campo de futebol. Então, 3.000. É uma área muito grande, né? Porque é uma área assim, meio extensiva, né? Uma área muito seca, e aí o gado ficava lá. O que ele fazia? E aí, uma vez por ano, contratava um avião vinha de tarde, aplicava preparado chifre esterco, de manhã cedo aplicava o chifre sílica e depois ia embora. E caía algumas gotas por metro quadrado. Foi o jeito que ele encontrou para conseguir aplicar o preparado numa condição tão difícil, de terreno, de tudo. Numa horta caseira, é interessante aplicar com mais intensidade, aplicar várias vezes por ano. Legal. Agora, a Marina está perguntando o seguinte, né? Quais são os requisitos em termos de nascente e plantios próximos, né? Ou seja, como uma nascente pode ser avaliada? Ou seja, quais os requisitos dessa nascente e qual deve ser a distância mínima entre a terra preparada e outros agricultores não orgânicos e não biodinâmicos? Sim, Então, isso independente de ser biodinâmico ou orgânico, é muito importante que o agricultor ele conserve as nascentes dele. Então, é muito importante seguir a legislação ambiental e você ter áreas de mata ciliar, ou seja, ter áreas de mata nativa em volta das nascentes, em volta dos rios, dos riachos. E isso não somente por causa da legislação, mas porque quando a gente tem áreas de mata na propriedade, você está criando esse órgão do organismo relacionado à biodiversidade, né? Que você tenha ambientes para que os animais silvestres, que os insetos possam estar se desenvolvendo, e a gente sabe que muitos desses animais ajudam no controle de pragas, seja um pássaro, seja um morcego, seja uma joaninha, né? Então você tem que ter ambientes naturais para que esses animais, não só para ajudar a agricultura, mas também para que esses animais possam se desenvolver e evoluir. Em relação a essa questão de vizinhos, né, é um grande desafio se você é um produtor, realmente se você quer ter uma produção com qualidade, se você tem um vizinho que trabalha com agrotóxico, é complicado. Então, você tem que avaliar o nível de risco, né? Qual que é o nível de risco de que essa contaminação do vizinho possa chegar à sua área de plantação, através do vento, por exemplo, ou através de uma chuva, né, de um carreamento de chuva, né? Então,
Porque nesse caso é sempre bom você fazer barreiras vegetais, você criar barreiras de 10, 20 metros de largura em volta da sua divisa, né, para isolar dessas atividades convencionais. Agora, até que ponto isso vai ser possível tem que se avaliar caso a caso. A Raquel Braga, ela pergunta qual a diferença entre as forças que terão uma planta cultivada pela agricultura orgânica e outra cultivada pela agricultura biodinâmica. Então, como eu estava comentando, né, não que a agricultura, eu vejo assim, a gente tem um país que tem uma série de... É difícil a gente comparar a realidade do Brasil com países como Alemanha, Suíça, Dinamarca. Por exemplo, Dinamarca tem quase 100% do país já é orgânico, né? Então, assim, a gente tem um desafio de desenvolver a agricultura aqui no Brasil, biodinâmica e orgânica junto, né? Não tem que a gente separar e dizer que uma é melhor que a outra, não é isso, né? Também tem agricultura, outras correntes, né? Como a agricultura natural, a mortiocada, né? A permacultura, a agricultura ecológica. Existem várias correntes no Brasil que acho que isso é bem saudável, né? Mas a agricultura biodinâmica, por trabalhar com essas forças, né, e não somente com a matéria, né, através principalmente dos preparados biodinâmicos, dos ritmos, você fortalece essas forças vitais, né, no campo da antroposofia, né, o fortalecimento das forças etéricas, né. Isso é possível de verificar através de alguns métodos de formação de imagens, são aqueles métodos, não sei se para quem conhece, né, de dinamólise capilar, cromatografia, e cristalogênese, né, que são métodos que são usados para você verificar como que essas forças vitais elas se desenvolvem naquele alimento, né? É muito interessante que uma outra forma de verificar isso é através da percepção sensorial, né? Na verdade, a agricultura biodinâmica também ela não é um alimento que ela está alimentando a percepção sensorial, não somente nossa barriga, né? Então a gente se alimenta, né, através dos nossos sentidos, né? E é interessante de ver que no movimento, para quem tem algum contato aí no mundo da enologia, né, no mundo dos vinhos, existe uma grande valorização da agricultura biodinâmica. Se você jogar na internet vinho biodinâmico, vocês vão ficar espantados a quantidade de reportagem que tem, que não tem nada a ver com a Associação Biodinâmica. Não é o movimento biodinâmico que fez essa reportagem. O movimento de enologia, né, então, assim, reconhece que alguma coisa tem de diferente. De alguma maneira, os vinhos biodinâmicos são superiores, né? Então, se você for na França, se você for no Chile, na Argentina, tem várias vinícolas que são biodinâmicas, porque nesse mundo do vinho é um mundo em que se valoriza a qualidade, no ápice da qualidade, né? E ápice de qualidade, a biodinâmica possibilita isso. Isso está acontecendo agora também. Nos últimos ano passado, retrasado, cafés biodinâmicos ganhando prêmios internacionais, prêmios nacionais. Cacau biodinâmico já foi melhor um chocolate do Equador biodinâmico, o melhor chocolate do mundo, né? Porque a biodinâmica faz com que essas forças vitais cheguem e se manifestem a nível de aromas, de sabor. Uma pergunta do Edson aqui. Ele pergunta se ainda se consegue encontrar um milho não transgênico. Sim, existe. Na verdade, como eu falei, quando a gente fala nesse mundo dos agricultores tradicionais, dos agricultores familiares, existem ainda muitos pequenos agricultores que têm milho próprio ainda, que não está contaminado. Agora, se você pegar no mercado, se você vai no supermercado, infelizmente, é difícil no supermercado convencional. O óleo de milho é transgênico, com certeza. Fubás, 90% transgênico. Nem todo mundo põe o selo, porque o produto transgênico tem que ter um rótulo, né, de T de transgênico. Infelizmente, nem sempre tem o T. O que eu recomendo, se você quer consumir um fubá, um produto à base de milho, você tem que procurar um produto certificado, ou se você quer plantar um milho, você tem que procurar um movimento interessante que tem no Brasil, que é o movimento das feiras de sementes, que no caso da Associação Biodinâmica, a gente está envolvido na organização da Feira Estadual de Sementes Crioulas do Estado de São Paulo e na Feira de Sementes Crioulas do Sul de Minas. E existem feiras de sementes em várias regiões do país. No Nordeste tem várias, no Sul do Brasil tem várias. E esse movimento é justamente um movimento de resgate de sementes crioulas, de feiras onde as pessoas, agricultores, trocam sementes. É um movimento muito interessante de riqueza, né,
de cultural. E, para dar um exemplo, normalmente onde tem semente crioula é onde tem populações tradicionais. Vamos pegar aqui no nosso caso, o estado de São Paulo, onde tem mais semente crioula conservada, onde tem mais cultura e agricultura juntos, nas populações quilombolas. Então, para quem conhece a região do Vale do Ribeira, Eldorado, Registro, lá existem em torno de 60 quilombos, que estão muito isolados ainda, e lá existe uma tradição de conservação de milho crioulo de centenas de anos, né? Feijão, mandioca, arroz. Eu fiz um trabalho de levantamento lá, a gente levantou em torno de, isso em 16 quilômetros, levantamos 80 variedades entre arroz, feijão, milho e mandioca. E eles têm a feira de sementes de tradicionais crioula, quilombola, todo ano. Acho que teve 12 ou 13 feiras. Infelizmente, esse ano, com a pandemia, as feiras de sementes não vão estar acontecendo, provavelmente, né? Mas também e no nosso site da Associação Biodinâmica tem um link chamado Sementes, né? biodinamica.org.br/sementes, que lá tem várias listas de sementes. E uma delas é sementes de milho não transgênico. Muito bom. A Karina pergunta, gostaria de saber mais sobre compostagem biodinâmica. É possível realizar em nossas casas? Então, a compostagem biodinâmica, que se diferencia do orgânico, é o seguinte: suponha que você tem um quintal na sua casa. Então, tudo que você roçou uma grama, podou uma planta, restos de comidas, você vai guardando isso e vai fazendo o que a gente chama do composto. O que é o composto? Você pode pôr uma camada de grama cortada, pega todo o resíduo de comida, põe por cima. Aí vai vir, pode vir mosca, não pode? Então aí você põe por cima, sempre por cima da camada de comida, de resíduos de comida, você põe folhas, um pouquinho de terra, aí mais uma camada de grama, molha um pouquinho, vai fazendo essas camadas, como se fosse um sanduíche. Isso quando tiver mais ou menos 1 metro a 1,5 metro de altura, vai formar como que uma um bolo, na verdade. A gente pode dizer que o composto é como uma arte, igual um bolo. Você pode pôr umas pitadas, igual você põe, por exemplo, um pouco de canela no bolo, você pode pôr um pouquinho de farinha de osso no composto, pode pôr um pouco de calcário, você pode estar enriquecendo esse composto, né? Um pouco de cinza, para quem tem agora no frio, quem tem lareira em casa, né? Aquela cinza é super rico em potássio, é legal pôr no composto também. E aí, depois que você formou esse composto, depois a palha por cima, que ficou aquela bola, assim, semisférica, você então vai colocar os preparados biodinâmicos de composto, que são preparados que são feitos, como eu comentei antes, com camomila, dente de leão, milfolhas, urtiga, carvalho e valeriana. E aí, tem uma orientação específica. No nosso site, como eu falei, tem umas cartilhas que explica direitinho como faz isso, é só baixar aí na internet, né? Tem uns desenhos também, mas aí você coloca esses preparados no composto e aí vai ficar em torno de 3 meses para ficar pronto esse composto. Então, você traz essas qualidades dos preparados no composto. Por exemplo, o preparado de camomila, assim como a camomila ela tem uma qualidade para digestão humana, né? É bom a gente tomar chá de camomila para digestão. Quando a gente coloca o preparado de camomila no composto, ele está ajudando a digestão da matéria orgânica. Inclusive, para quem quiser os preparados, a gente, na Associação Biodinâmica, como eu falei, a biodinâmica é um sistema que a gente quer que os agricultores formem esse organismo e eles mesmos produzam os preparados, né? Mas a gente, para quem está começando na associação, a gente produz os preparados biodinâmicos numa escala grande, e aí, através do site, a gente tem uma loja virtual, você pode adquirir os preparados. O Pedro Marques, aqui, ele traz a seguinte questão, né? Qual o grau de abertura da agricultura biodinâmica contemporânea no Brasil, entre parênteses, subplanetário, para outras ferramentas técnicas agrícolas como a agrofloresta? É possível conciliar? Outra coisa, as estações do norte planetário são bem mais marcadas do que no sul. Existe uma agricultura biodinâmica tropical? Ou algum germe de criação disso? Ou replicar a biodinâmica europeia em países como o Brasil pode ser complexo? Não, essa é uma boa pergunta, né?
Sem dúvida, tudo que eu estou falando, quando a gente fala em formação de individualidade agrícola, é justamente o processo de adaptação. Eu não falaria de agricultura tropical somente. A agricultura depende de cada lugar. Então, se eu estou lá no sul do Rio Grande do Sul, eu estou na Serra Catarinense, a agricultura pode ser igualzinho na Europa, na agricultura temperada. Você vai, essa época do ano agora, para quem está em São Joaquim, está com certeza muito mais frio do que aqui em São Paulo, né? Minas tem chance de ter neve, inclusive, né? Então é um clima temperado. Então você pode fazer agricultura temperada da Europa naquele clima. Se eu estou numa região como, por exemplo, Goiás ou mais no Nordeste, que é muito mais quente, aí realmente é muito tropical. Se eu estou aqui em São Paulo, é intermediário. A gente tem as estações são pouco marcadas ainda aqui no Sudeste, né? Agora, se eu estou no Sudeste, na praia, no litoral, é bem mais quente do que aqui em Botucatu, ou 900 metros de altitude. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem várias situações, não dá para a gente colocar uma ou duas, tropical e temperada. Existem centenas de situações, ou milhares, né? E com certeza a biodinâmica como princípio, ela se baseia nessa ciência veterinística também, né? A gente observar cada situação, cada fenômeno local e a partir disso desenvolver uma agricultura, né? Então, a gente tem que sempre estar aberto a buscar essas novas possibilidades. Por exemplo, você falou de agrofloresta, a gente tem na própria Associação Biodinâmica uma agrofloresta, né? O que é agrofloresta? É um sistema de produção mais tropical, onde se planta plantas agrícolas, hortaliças, culturas anuais, milho, feijão, junto com árvores, né? Como banana, como frutas, né? E algumas árvores são usadas como plantas adubadeiras, né? Então, o que acontece é que em clima tropical você tem menos animais, menos esterco animal disponível. Por quê? Porque num clima temperado, o animal fica preso 4 meses, 5 meses estabulado, aí acumula montanha de esterco. Aqui na fazenda Demétria, por exemplo, o animal está sempre a pasto, o ano inteiro é a pasto, e só fica preso na hora de tirar o leite, o resto do ano ele está no pasto. Então, não acumula muito esterco. Então, você tem um ambiente tropical que a adubação ela tem que vir muito das plantas. Então, a gente tem um termo que se usa na agricultura que chama-se adubação verde. O que é adubação verde? Adubo com plantas. Então, a gente usa não somente a própria, por exemplo, a bananeira, a gente usa no nosso sistema agroflorestal a bananeira como adubo, porque a bananeira cresce muito rápido e gera muita matéria orgânica. Aí você poda aquilo, pica, coloca no solo, é uma adubação. Existem uma série de plantas da família das leguminosas que têm a capacidade. As leguminosas são plantas que têm uma qualidade astral. É como que é uma planta mais próxima do animal, né? O astral toca essas leguminosas, né? Essas plantas que são ricas em proteína, né? A soja, o feijão. E a gente utiliza na agricultura algumas leguminosas que não são comestíveis, né? Como cuna preta, feijão de porco, ervilhaca. São plantas leguminosas que fixam nitrogênio do ar e isso ajuda na adubação do solo, né? Então, ou seja, o elemento vegetal é muito importante para a adubação aqui nos trópicos. O Ednei Aquino pergunta se o estrume de cabras pode ser usado para adubar a terra. Não, sem dúvida. Todos os estrumes, todos os estercos, se foram criados de uma maneira de respeito ao comportamento animal, todos podem e devem ser usados para adubação. O que diferencia na biodinâmica é que os animais chamados ruminantes, que no caso, tanto a cabra, a ovelha, o búfalo e a vaca, são chamados ruminantes. Eles têm uma qualidade do esterco que é superior a um esterco de galinha, ou um esterco de cavalo, ou um esterco de porco. Todos os estercos têm sua qualidade, mas os animais ruminantes, você pegar uma vaca, principalmente, ela tem não sei para quem não sabe, né, mas a vaca, tudo o que você vê da vaca, grande parte da vaca é a parte digestiva, né? Ela tem 4 estômagos, a vaca. Então, quando a vaca ela come o capim, ela tem um processo de digestão muito mais lento do que uma galinha. Porque a galinha é monogástrica, parecida com a gente. Por isso que cheira muito mal. O esterco de galinha não é um cheiro agradável, né? O cheiro de esterco de vaca é muito mais agradável. Então, todo o processo de fermentação, para quem já viu uma vaca comer, ela come o capim, fica comendo. O que ela faz depois? Ela deita, regurgita e vai mastigando. Ela regurgita e começa a mastigar. E nesse momento que ela está
fazendo essa ruminação, né? Essa mastigação é quase como que um processo contemplativo, né? Tá em meditação, você poderia dizer. Se você passar ao lado de uma vaca que está regurgitando, que está fazendo esse processo de ruminação, ela nem te dá, se você passa do lado dela, não faz nada. Porque ela está para dentro dela. Então, é um processo de transformação do alimento de uma maneira muito evoluída na natureza, né? E a vaca, como o Steiner fala, que ela se doa, né? A vaca fez, o gado, ele se sacrificou na evolução da sua individualidade para possibilitar que tenha um esterco com potencial de eu. E esse esterco, quando aduba as plantas, vai ajudar a formação do eu no ser humano. Então, esse esterco dos ruminantes realmente é um esterco superior, por isso que a gente valoriza muito o esterco de gado na agricultura biodinâmica. Mas, no caso de regiões da Caatinga, que é muito comum ter ovelhas e cabras, também são ruminantes, também são muito bem-vindos aí. Bem, o tempo nosso já está terminando, né? E é super interessante as coisas que o Pedro está trazendo. Temos algumas perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer ainda, né? Então, uma última pergunta do Hermanos. Na agricultura convencional, né, a questão da escala e da mecanização é fundamental, entre outros, por conta do custo, né? Como a ABD atua nisso, né? Ou seja, escala e mecanização. Então, a agricultura biodinâmica pode ser feita em qualquer escala. Pode ser, como eu falei, numa horta caseira, num apartamento, pode ser numa média escala de um pequeno agricultor e pode ser numa grande escala. Isso não é a questão da escala, né? É lógico que numa escala maior você tem que desenvolver métodos de uso de equipamentos, né? A mecanização é importante, né? O que a gente não pode é ficar senhor da mecanização. A gente está tá sempre consciente de como a gente usa essas máquinas, né? Aqui no Brasil, hoje, não existe nesse momento uma propriedade biodinâmica em grande escala. Existem propriedades em média escala, né? Quando você tem, o que eu chamo de média escala, assim, por exemplo, mais do que 80 hectares de área. Produção biodinâmica do arroz voo, com algumas produções de café, a própria fazenda Demétria, a gente poderia chamar que são médios produtores. Mas o que predomina são pequenos agricultores, né? E em produção de hortaliças, normalmente são pequenos agricultores, né? Mas eu lembro de uma tentativa de algumas usinas que existem no Brasil, algumas iniciativas de produção existe produção de açúcar orgânico no Brasil, né? Que é com cana-de-açúcar. Então, existiu já algumas tentativas de produção de açúcar biodinâmico numa escala que, com certeza, se usa bastante mecanização. Então, acho que não é o limite a mecanização, mas é você conseguir pegar esse princípio, né? Que a gente falou, do uso dos preparados intensivamente, dos resíduos que você usa para adubação, da formação da individualidade. Você construir isso numa escala maior é possível também. Perfeito, Pedro, perfeito. Bem, um recado a todo mundo, né? O link da gravação de hoje, né, será disponibilizado até sexta-feira no canal do YouTube do Ecosocial. É só digitar Ecosocial, né? Vocês localizam esse canal do YouTube, né, e já vai estar lá disponível não só a palestra do Pedro, como as outras gravações, sabendo que esse é o nosso 12º encontro. Na semana que vem, nós teremos a palestra de Maria Lúcia Caldas, e o tema vai ser Desvelando o Espaço Livre no Isolamento, né? Então, quem quiser receber os convites das próximas palestras, pode escrever o seu e-mail no chat, né, que enviaremos semanalmente para vocês. Pedro, você gostaria de dar algum recado final para a gente? Olha, o recado que eu gostaria de frisar é assim, a importância, então, de vocês, como consumidores, né, de estarem conscientemente em contato com, seja numa feira, seja em outros momentos, ter mais envolvimento do consumidor na formação desse organismo social junto com o produtor. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. A Associação Biodinâmica está à disposição. Esse ano, infelizmente, a gente tem vários cursos, mas não estamos podendo fazer, né? Mas tem bastante informação, publicações, sementes preparadas, que está disponível no nosso site. Muito obrigado. Pedro, então eu, Edilson, em nome do Ecosocial, né, desejamos para você e para todos que participaram desse encontro uma boa semana, né, abraços e até a semana que vem.